Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Estamos mudando um pouquinho de assunto, né? A gente já explorou bastante os probleminhas lá de superfícies submersas, hidrostática, não sei o quê. Agora a gente vai começar a ver o fluido em movimento, né? Porque o fluido parado não tem muita coisa que dá para fazer, né? Então a gente vai explorar agora o fluido em movimento. Deixa eu só ver se está tudo certinho, tá? Então a gente vai explorar o fluido em movimento, pessoal. Hoje é uma aula introdutória. Eu vou passar com vocês bem devagar, até não tem tanto conteúdo na aula de hoje, mas é muito importante que vocês entendam isso aqui que eu vou explicar para vocês hoje, porque isso aqui é a base, é, talvez de uns 30% dessa matéria, tá? Então, dos 30% que a gente vai ver nesse semestre. Na verdade, esses teoremas que eu vou mostrar para vocês hoje, eles são muito utilizados. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. A gente vai ver hoje o princípio das equações integrais para o volume de controle. Sim, calcularemos integrais, mas não, essas integrais não são difíceis de calcular. Então vamos lá, pessoal. O que é um volume de controle? Primeiro, diferente desses problemas de viga, por exemplo, que eu quero analisar tudo o que acontece na viga, né? Eu quero olhar a viga como um todo, quero incluir todas as cargas, todas as reações, tudo que está em volta da viga que influencia nela, eu quero colocar. É, Essa é uma classe de problema que a gente diz que a gente analisa como um sistema, né? Quando a gente analisa como um sistema, a gente quer olhar tudo que está acontecendo lá dentro. E a gente quer englobar tudo que está acontecendo ali como a gente quer englobar, deixa eu repetir a frase, a gente quer englobar tudo que está acontecendo dentro do sistema, quer dizer, a gente não quer deixar nada de fora, ou as coisas que a gente deixa de fora de um sistema não são analisadas. Essa abordagem ela é muito boa para alguns tipos de problema, tanto que a gente usa ela extensivamente. Mas ela não é uma abordagem muito prática para os problemas de fluidos, né, de fluidos fluindo. Porque você precisaria, por exemplo, se eu estou analisando um rio, eu precisaria analisar o rio inteiro. E vai que eu quero analisar só um pedacinho do rio. Né? Eu quero o rio Tietê, eu quero analisar só o pedaço que passa ali pela cidade de São Paulo, por exemplo, que já é grande. Mas eu não quero analisar o rio Tietê que passa pelo estado de São Paulo inteiro, eu só quero um pedacinho que está ali na cidade. Então, será que eu consigo fazer isso? Com a abordagem de sistema, não, você teria que incluir o rio todo, mas com a abordagem de volume de controle, sim, você consegue estudar só uma parte do sistema. E é exatamente o que a gente quer. Se eu tenho uma tubulação, eu quero estudar uma parte dessa tubulação, eu não quero estudar a tubulação toda. Às vezes eu quero estudar só uma junção, só um elemento de conexão ali, eu quero estudar só o que acontece em uma bomba, né? O que acontece em um reservatório. Eu não quero estudar tudo e com volume de controle eu consigo fazer isso. Lógico que a gente vai ter que aprender a trabalhar com volume de controle, mas eu consigo fazer isso. Então, a gente vai definir aqui uma região de interesse e a gente vai estudar o fluxo que atravessa essa região de interesse. Né? Então, essa região de interesse ela é delimitada por fronteiras. Essas fronteiras a gente chama elas de superfície de controle, né? E essa região de interesse é uma região fechada, né? Então eu posso ter fluido dentro dela, posso ter fluido fora, eu posso ter fluido entrando, eu posso ter fluido saindo. E o mais interessante é que às vezes eu não estou estudando só a quantidade de fluido, eu estou estudando coisas que o fluido pode levar lá para dentro ou coisas que o fluido pode tirar da minha região de interesse. Isso é muito bacana. Aqui, ó. A região e as suas fronteiras podem estar em movimento se isso for adequado à análise. Isso aqui é muito adequado à análise. Por exemplo, se eu estou analisando um pedaço de tubulação,
faz sentido que a minha região ela fique, que a minha região de interesse, que o meu volume de controle fique parado naquele pedaço. Mas e se eu estiver analisando, por exemplo, um foguete? Né? Eu consigo, com essas equações, analisar a propulsão de um foguete. Aí, se o meu volume de controle ficar parado e o foguete for embora, não vai funcionar. Então, eu posso fazer com que o meu volume de controle acompanhe o foguete. E aí, a sua análise faz muito mais sentido, porque você consegue calcular, por exemplo, o empuxo do foguete. Então, a gente usa isso daí. A gente usa bastante isso. Né? E você poder deixar o seu volume de controle parado ou você poder deixar ele em movimento são coisas importantes. A gente pode estudar o fluxo de propriedades, que a gente chama de extensivas, e a sua variação através do volume de controle. E a gente precisa entender o que é uma propriedade extensiva. Né? Propriedades extensivas são aquelas coisas que eu falei para vocês que podem ser trazidas para dentro do volume de controle pelo fluido e podem ser levadas para fora do volume de controle pelo fluido. Uma delas é massa. Né? Eu consigo trazer massa para dentro, consigo levar massa para fora. Consigo. Outra delas é energia. Eu consigo, né, se o meu fluido estiver quentinho, eu consigo, e ele estiver entrando na minha superfície, no meu volume de controle, ele está trazendo energia para dentro do meu volume de controle. E se ele estiver saindo, o meu volume de controle está perdendo energia, porque o fluido está levando energia embora. Ele tem uma energia ali, uma energia interna, ele tem calor, e o calor está saindo junto com o fluido. Então eu estou perdendo o calor. Né? Outra coisa que a gente pode estudar é quantidade de movimento. Quantidade de movimento tanto linear quanto angular. Aqui a gente vai ver nesse curso a quantidade de movimento linear, porque quantidade de movimento angular é algo que é mais interessante para outras engenharias. Né? Para a engenharia de vocês é muito complexo e agrega muito pouco. Então a gente não vai ver quantidade de movimento angular. Mas também é aplicável, tá? E outras, a gente pode estudar um monte de coisa, um monte de coisa com essa questão do volume de controle e das propriedades extensivas. Então, vamos começar pelas intensivas. Uma propriedade intensiva, ela é, por definição, o oposto de uma propriedade extensiva. Então, vocês vão entender o que é. Uma propriedade intensiva é uma propriedade que não varia com o tamanho do sistema, ou seja, ela não é aditiva através de subsistemas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pressão interna de um tanque. Se eu pegar um tanque lá, esse tanque é pressurizado, ele está a 4 bar de pressão, por exemplo. Se eu pegar um pedacinho de fluido dentro do tanque, qual é a pressão daquele pedacinho de fluido? É 4 bar. Ela não é uma pressão proporcional a um pedacinho. Ela é 4 bar. O sistema todo está a 4 bar. Se eu pegar um pedacinho minúsculo, ele está a 4 bar. Se eu pegar metade do tanque, ele está a 4 bar. E a outra metade está a 4 bar também. E se eu somar as duas metades, eu vou continuar com os mesmos 4 bar de pressão. Então, a pressão ela não é aditiva através de subsistemas. A temperatura, mesma coisa. Se eu pegar metade do meu sistema, está a 400 Kelvin, e a outra metade está a 400 Kelvin, quando eu somar as duas metades, o que eu vou ter? 400 Kelvin. Eu não vou ter 800 Kelvin. Né? Boa noite, Guilherme. Então, beleza, isso é uma propriedade intensiva. Densidade também. Se eu pegar lá um oceano, o oceano ele vai ter uma densidade de mais ou menos, 998 kg por metro cúbico de água. Beleza. Se eu tirar um copo d'água desse oceano, qual que vai ser a densidade da água nesse copo d'água? 998 kg por metro cúbico. Essas propriedades, elas não dependem do tamanho do sistema, elas não dependem de eu somar pedaços do sistema para obter uma propriedade total. Elas são propriedades que se estendem por todo o sistema. Por isso que a gente chama de propriedades intensivas. Elas são comumente representadas por letras maiúsculas. Nem sempre, né? A densidade, o rho da densidade é minúsculo. Mas, normalmente, elas são representadas por letras maiúsculas. E, por incrível que pareça, a pressão também a gente representa com P minúsculo. Só a temperatura ficou maiúsculo aqui. Mas, normalmente é. Por exemplo, se eu pegar o volume de um sistema, o volume total do sistema, ele é uma propriedade intensiva, a gente representa com V maiúsculo também e assim por diante.
Propriedade extensiva é o contrário de uma propriedade intensiva. Então, são as propriedades que, se eu somar os pedacinhos, eu vou ter uma propriedade ao todo que é a soma das propriedades de cada pedacinho. Então, por exemplo, massa. Pô, beleza. Se eu tô pensando num bolo de aniversário, meu bolo tem 2 quilos. Se eu pegar uma fatia desse bolo, quanta massa tem nessa fatia de bolo? Tem, sei lá, 100 gramas, né? Então, se eu somar todas as fatias do bolo, eu tenho que obter 2 quilos, né? Então, se eu somar a massa de cada fatia, sim, eu vou obter eu vou obter a massa do bolo todo. Então, isso é uma propriedade extensiva. Ela varia com o tamanho do sistema. E ela é aditiva através de subsistemas. A fatia do bolo é um subsistema do bolo. Outra, energia interna, né? A energia de um sistema, se eu preciso de, sei lá, 100 joules para aquecer uma determinada quantidade de fluido aí em 1 grau Celsius, se eu dobrar a quantidade de fluido, eu vou ter que dobrar a quantidade de energia para aquecer essa mesma quantidade de fluido em 1 grau Celsius. Então, eu preciso de mais energia, né? Quanto mais propriedade, quanto mais matéria eu tenho ali, mais energia eu preciso para aquecer ele. Então, a energia interna ela é somável dessa forma também. Entropia é uma forma de energia, né? Também é somável da mesma forma. Se eu somar a entropia de cada pedacinho, eu vou ter a entropia do sistema todo. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, para quem não lembra, é o produto da massa com a velocidade da partícula. Se eu somar a massa de cada partícula multiplicada pela velocidade daquela partícula, eu vou obter uma quantidade de movimento que é a massa total do sistema que multiplica a velocidade média de todas as partículas daquele sistema. A velocidade média ela vai ser dada pela soma vetorial de todas as velocidades, né? Então, quantidade de movimento é sim algo que eu consigo somar. Eu vou somar a quantidade de movimento de cada pedacinho, eu vou ter a quantidade de movimento do sistema todo, né? E vários outros exemplos desta mesma forma. Então, essas quantidades aqui, elas normalmente são representadas por unidade de massa, né? Então, quando eu represento uma quantidade por unidade de massa, eu chamo ela de quantidade específica. E elas são representadas com letras minúsculas, né? Então, aqui, ó, energia específica. A energia específica, ela é um Ezinho, que é o E, que é a energia total dividido pela massa. Deu energia específica. Entropia específica. Entropia é um S maiúsculo, que é a propriedade do sistema como um todo. Se eu dividir ela pela massa, eu vou ter um Szinho, né? Aliás, pelo contrário. A entropia, o Szinho é um Szão dividido pela massa, que o tamanho da fonte aqui não ajuda. O volume específico é o volume total dividido pela massa. Eu vou ter um Vzinho, né? Então, a gente representa essas quantidades com letras minúsculas, sempre com letras minúsculas. Beleza. Aí, ó, já resolvi dar um salto aqui e colocar para vocês um volume de controle aqui, ó. Então, imagina que eu tenho uma tubulação. Nessa tubulação, eu tenho uma velocidade de fluido V1 entrando aqui, né? Quer dizer, esse fluido ele tem um perfil de velocidade aqui, mas a velocidade média que está entrando aqui é V1, né? E o meu volume de controle é essa região que eu delimitei aqui com essa linha achurada. Essa linha achurada, ou tracejada, ela é a minha superfície de controle. Ela é a fronteira do meu volume de controle. Então, quando eu atravessar essa superfície, eu entrei no volume de controle. Quando eu atravessar de novo para cá ou para cá, eu saí do volume de controle. E aí aqui eu estou saindo com uma velocidade V3, aqui eu estou saindo com uma velocidade V2 e assim por diante. Legal. Então, olha só. O fluido aqui, ó, ele carrega consigo propriedades extensivas que podem ser transportadas para dentro e para fora do volume de controle, além de variarem dentro desse volume de controle. Podemos contabilizar essa propriedade e descobrir diversas características do sistema. Então, olha só. Normalmente, quando a gente começa a pensar em propriedade extensiva, a gente pensa em massa, certo? Porque a massa é legal de pensar em massa, porque você consegue imaginar a massa entrando, a massa saindo, quanta massa está aqui dentro, e beleza. Só que a massa, ela é um exemplo, mas ela não é um bom exemplo. Porque eu não consigo variar a densidade de massa de um sistema,
né? Se o fluido for incompressível, por exemplo, a massa que está aqui dentro vai ser sempre a massa que está aqui dentro, ela não vai dar cria aqui dentro, né? Eu tenho outras propriedades extensivas, por exemplo, energia interna, que podem variar dentro do volume de controle sem eu variar a quantidade de fluido aqui dentro. Imagina que, por exemplo, eu tenho um fluido entrando aqui a 40 graus Celsius. Está entrando aqui. Beleza. Vamos imaginar que ele está saindo aqui de uma forma que a mesma quantidade de fluido que entra do lado de cá sai por esses dois lados aqui. Só que por aqui, ó, esse fluido ele passou por um aquecedor aqui e ele está saindo a 80 graus Celsius. Então o que aconteceu? Eu tive um ganho de energia aqui dentro, certo? E esse ganho de energia ele não se deu através do cruzamento das fronteiras do meu volume de controle pelo fluido. Ele se deu porque eu tinha energia sendo injetada aqui. Então eu tenho energia entrando por causa do fluido, mas eu tenho energia sendo injetada de uma maneira global aqui no meu volume de controle, sem que ela entre através do fluido. Ela entra por outras fontes aqui, né? Isso acontece também com a quantidade de movimento, né? Esse volume de controle ele está sujeito a uma força, né? E quando ele está sujeito a uma força, quando ele acelera, a quantidade de movimento das partículas aqui de dentro elas vão mudar também, né? Mesmo que a quantidade de fluido aqui dentro não mude, mas a quantidade de movimento delas muda. Então a massa ela é uma propriedade legal para a gente começar a pensar nas propriedades extensivas aí, mas toma cuidado porque não é tudo que acontece com propriedade extensiva que você consegue estudar com massa. Porque apesar da massa de fluido não variar dentro do volume de controle, outras propriedades extensivas podem variar, como eu falei para vocês, como energia, como quantidade de movimento, essas coisas podem variar. Entropia, essas coisas todas. Uma correta escolha do volume de controle pode ser a chave para a solução de diversos problemas. Isso é muito verdade, pessoal. O volume de controle ele não é dado. Você tem que escolher um volume de controle. E às vezes, dependendo do volume de controle que você escolhe, você não tem informação suficiente para resolver ele. Mas se você altera o seu volume de controle, às vezes se você inclina uma superfície, se você considera um pedaço a mais, se você descarta um pedaço, falando, não, vou considerar só daqui para frente, não sei o quê, aí você consegue resolver. Aí você passa a ter informação suficiente para resolver o seu problema de volume de controle. Então, muito cuidado com isso daqui. E por último, repara que algumas das superfícies de controle podem ser inclinadas, né? Não precisa ser do formato da tubulação, não precisa ser perpendicular, não precisa... O volume de controle ele pode ser do jeito que você bem imaginar, tá? Mas aqui em alguns casos, se eu conseguir inclinar algumas superfícies de controle aqui, eu vou ter uma solução do problema mais suave, né? Vai ser mais tranquilo resolver o meu problema. Beleza, então eu vou partir aqui de uma equação agora, que já é uma equação feiosa, mas não se preocupem, a gente vai ver equações muito piores. E ela é uma equação muito poderosa. Essa equação, é dessa equação que saem todas as equações de volume de controle. Essa equação específica aqui, ela se chama Teorema do Transporte de Reynolds. E apesar da carinha esquisita, ela é muito fácil de entender. O que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, eu tenho uma propriedade extensiva total do sistema N, certo? Eu tenho uma propriedade extensiva total N. Por exemplo, a massa, certo? Se eu tiver... A massa talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos imaginar assim. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho um exemplo bom que eu quero utilizar, mas eu não sei se agora é o momento de utilizar esse exemplo. Eu estou pensando aqui. Mas vamos pensar assim, ó, massa do sistema. Aqui massa específica, aqui a gente vai usar massa específica e vocês vão ver que a massa específica é exatamente o número 1. Por isso que eu acho algo não muito prático de se utilizar. Mas, de qualquer forma, vamos pensar de uma maneira geral. Eu tenho uma propriedade do sistema aqui e aqui ó, eu estou analisando a variação dessa propriedade no sistema como um todo, certo? Qual que é a variação dessa propriedade no sistema como um todo? A variação dessa propriedade no sistema como um todo, ela é a variação
dessa propriedade dentro do volume de controle, mais o que atravessou as fronteiras do volume de controle. Tá complexo ainda. Vamos pensar de uma maneira mais simples. Vou usar aquele exemplo que eu estava falando para vocês. Vamos imaginar dinheiro, certo? Vamos imaginar dinheiro. Se eu quero imaginar dinheiro, dinheiro é uma propriedade e o dinheiro ele é uma propriedade extensiva, no sentido de que se eu pensar que cada pessoa possui uma quantidade de dinheiro, a hora que eu somar a quantidade de dinheiro de todas as pessoas, por exemplo, clientes de um banco, eu vou ter a quantidade de dinheiro que existe naquele banco, certo? Então, beleza. Vamos imaginar então que essa quantidade extensiva total é a quantidade de dinheiro que existe no banco, certo? Então aqui eu tenho a quantidade de dinheiro que existe no banco. Como é a variação da quantidade de dinheiro que existe no banco? Como que varia essa quantidade de dinheiro que existe no banco? Bom, a quantidade de dinheiro que existe no banco, ela é a seguinte: ela é a variação da quantidade de dinheiro de cada pessoa dentro da sua própria conta. Então vamos imaginar que a conta de cada cliente, ela é um volumezinho de controle, certo? E eu posso ter uma variação dentro desse volume de controle, porque a pessoa tem esse dinheiro investido e esse dinheiro investido, o banco tem que pagar o rendimento do dinheiro investido para essa pessoa. Então o banco vai pegar e vai colocar dinheiro aqui dentro, né? Ou as agências, os órgãos onde esse dinheiro está investido, eles vão pagar e vão colocar o dinheiro aí. Então esse dinheiro aqui ele vai aumentar ou diminuir dentro do volume de controle, beleza? Então a variação do dinheiro do banco é a variação do dinheiro que existe em cada conta, através de investimentos, taxas, essas coisas, mais a quantidade de dinheiro que atravessa as fronteiras do volume de controle. Ou seja, mais a quantidade de dinheiro que entra, menos a quantidade de dinheiro que sai. Faz sentido? Dinheiro total de um banco é a variação de dinheiro interna de cada conta, mais a soma de todos os depósitos, menos a soma de todos os saques. Isso tem que ser a variação de todo o dinheiro do banco, certo? Não tem outra coisa que possa acontecer. Então, você pode pensar nesse dinheirinho aí como uma quantidade extensiva. É uma quantidade extensiva que some rapidamente? Muito rapidamente, mas é uma quantidade extensiva. Beleza. Então aqui ó, a gente tem a variação dessa quantidade total no sistema e ela vai ser igual à variação da quantidade dessa coisa aqui dentro do volume de controle, mais a variação, né, mais o quanto entrou, menos o quanto saiu dos volumes de controle todos. Beleza. Vamos aplicar isso daqui, ó. E aqui a gente tem algo que a gente precisa tomar cuidado, porque essas integrais aqui, ó, repara que eu tenho uma derivada temporal de uma integral que é calculada, esse dv aqui, ó, é uma integral de volume, beleza? Ela é calculada no volume de controle, é uma integral de volume. Essa segunda integral aqui, ela é uma integral que ela calcula o fluxo de fluido pela superfície de controle, ela é uma integral de área. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse elemento de área dA aqui, ó, certo? Porque o que acontece? Aqui a gente tem, olha só, a equação, e aqui a gente tem um produto escalar do vetor V, que é a velocidade do fluido, com o vetor dA, que é o elemento diferencial de área, ele é um vetor. E o que acontece? Esse elemento diferencial de área, ele é perpendicular à superfície de controle e aponta sempre para fora do volume de controle. Então, se eu tiver fluido saindo do volume de controle, ele vai ter o produto escalar entre o dA e o V vai dar algo positivo. Mas se ele estiver entrando no volume de controle, esse produto escalar aqui dá negativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ó. Como isso aqui é um produto escalar, ó, vamos pegar esse primeiro caso. Eu tenho o elemento diferencial de área, dA, eu tenho o vetor velocidade do fluido V e ele tem um ângulo alfa entre eles aqui, ó. Beleza. Esse produto escalar entre os dois aqui, que vai me dar essa saída em ângulo, é tamanho do vetor velocidade, tamanho do vetor
diferencial de área, que multiplica o cosseno entre os dois vetores aqui, ó. Beleza. Se eles dois estiverem paralelos, aí beleza. Cosseno de 0 é 0, né? Então esse ângulo aqui, aliás, cosseno de 0 é 1, então esse ângulo aqui seria 1, né? Então a saída normal, eu vou ter aqui o produto escalar entre a velocidade e o elemento diferencial de área igual ao produto dos tamanhos dos dois aqui. Esse é o caso mais simplesinho. Normalmente a gente quer deixar a superfície de controle perpendicular à velocidade por causa disso, para facilitar as contas. E esse produto VDA aqui ele vai dar maior que zero, ele é positivo. E se acontece o contrário, né, se o fluido está entrando no volume de controle, repara que o meu elemento diferencial de área está para fora. Então esse produto escalar aqui, ele é menor que zero necessariamente, ele é negativo, né? Ele é igual ao tamanho de V que multiplica o tamanho do elemento dA negativo. Então quando eu for calcular essa integral, e a gente vai praticar muito isso, quando eu for calcular essa integral, eu tenho que tomar cuidado com essa questão do elemento diferencial de área, porque se eu tiver saída de fluido, esse produto escalar é positivo. Se eu tiver entrada de fluido, esse produto escalar é negativo. E se eu tiver saída ou entrada em ângulo, eu preciso pensar sempre no produto escalar. Não tem jeito, então um produto escalar tem que ser avaliado como um produto escalar. Beleza, então vamos começar a aplicar essa equação aqui para a conservação da massa, né? Vocês vão ver que tem uma simplificação bem tranquilinha aí e isso é muito legal. Ó, uma vez que a massa é uma propriedade extensiva, a gente já viu lá, se eu somar todos os pedacinhos da massa de cada fatia de bolo, eu vou ter a massa do bolo inteiro. Então ela é uma propriedade extensiva. Ela pode ser representada, a propriedade extensiva total do meu sistema, ela pode ser representada por M, né? Então o meu sistema tem uma massona M. E a sua quantidade específica, lembra? Como que eu represento a quantidade específica? Eu vou pegar uma quantidade extensiva total e dividir pela quantidade de massa do sistema. Só que aí, se eu dividir a massa do sistema pela massa do sistema, o que eu vou ter? Eu vou ter 1. Então a propriedade específica, que no nosso caso do N aqui era esse eta, aqui ó, essa propriedade específica é 1. Então eu vou substituir o N aqui na minha equação por M, e esses zetas aqui eu vou substituir por 1. E aí a gente já vai ter a lei da conservação da massa. Tem que dar uma ajeitadinha ainda, mas a gente já tem. Então olha só, essa é a minha equação. Eu vou substituir o N pela massa total do sistema, certo? Eu vou substituir o eta por 1, porque ela é a massa específica, massa por massa vai dar 1. E o eta eu vou substituir por 1. Então eu vou ficar com essa integral aqui, ó. Variação da massa no sistema é a variação da massa dentro do volume de controle mais a integral de ρVdA, que é a quantidade de fluido que sai menos a quantidade de fluido que entra. Ou a quantidade de fluido que entra menos a que sai. É o saldo de fluido aqui que passa pelas fronteiras do volume de controle. E aí você pode pensar, pô, mas no volume de controle pode variar a quantidade de fluido? Pode. Se você tiver um tanque enchendo ou se você tiver um tanque esvaziando e o seu volume de controle for um tanque como um todo, esse tanque aqui, essa quantidade de massa dentro do volume de controle vai estar variando, certo? Mas tem mais uma coisa aqui e agora a gente tem que diferenciar o que é variação dentro do volume de controle do que é variação do sistema, que é essa variação aqui, ó. O que acontece? Quando a gente avalia um sistema, a gente está interessado em observar o comportamento de todas as partículas de massa daquele sistema. E nesse caso, se eu quero analisar todas as partículas de massa do sistema, meu sistema não pode ter fronteiras. Quer dizer, a massa ela não pode cruzar as fronteiras de um sistema. Ela pode cruzar as fronteiras do volume de controle, mas não do sistema. Então a massa do sistema que a gente observa, ela não varia, ela não pode variar. Então essa variação de massa aqui do sistema que a gente tem desse lado aqui é zero, né? Essa massa não pode variar. E se essa massa não pode variar, a gente tem que a variação da quantidade de massa dentro do volume de controle mais a quantidade de massa que entra menos a quantidade de massa que sai é igual a zero. Faz sentido? Faz todo sentido do mundo isso daqui. Quanto que é a variação da quantidade de fluido num tanque? Vamos imaginar que o seu tanque é o seu volume de controle. Como que varia a quantidade de fluido num tanque?
Bom, a variação da quantidade de fluido é a quantidade de fluido que entra menos a quantidade de fluido que sai. Ponto, acabou. É só passar esse termo aqui para o outro lado. Aí você vai ver que a variação da quantidade de fluido no tanque é fluido que entra menos fluido que sai. Só, simples assim. A gente precisa analisar isso daqui com calma. Então, olha só. Por que esse troço dá zero aqui? Parece... Aqui já faz sentido, mas parece esquisito essa massa do sistema aqui não poder variar. Então vamos olhar para o sistema, e vamos olhar para volume de controle. Quando eu olho para o sistema, eu estou olhando para tudo isso aqui, ó, certo? Eu estou olhando para toda a região, tudo que está englobado aqui. Aqui eu tenho um antes e depois, tá? Então o sistema é tudo. Repara que aqui é um momento do sistema, aqui é outro momento do sistema, certo? A quantidade de fluido que está aqui, ela continua aqui, ela andou, mas ela continua aqui dentro do meu sistema. Ela não saiu. Agora, o que acontece? Se eu olhar para o volume de controle, o que aconteceu com o volume de controle? Eu tenho algumas regiões que eu preciso observar. Então, meu volume de controle é essa linha tracejada aqui, ó. Aqui eu tenho uma quantidade de fluido que saiu do meu volume de... Aliás, aqui eu tenho uma quantidade de fluido aqui, ó, que saiu do meu volume de controle, certo? Aqui eu não tenho a quantidade de fluido que entrou no volume de controle, mas aqui eu tenho uma quantidade de fluido que saiu, e aqui eu tenho a quantidade de fluido que ainda permanece dentro do meu volume de controle. Então, o que acontece? Essa quantidade 3 aqui, ó, é uma quantidade que saiu, ela vai ser subtraída por essa integral, e se eu tivesse entrado com outra quantidade aqui, essa quantidade seria somada por essa integral também, porque eu tenho coisas atravessando a minha fronteira do volume de controle. E a quantidade que continua dentro do volume de controle e está variando é essa quantidade aqui, ó, certo? Então, com o sistema, não aconteceu nenhuma variação. A massa que estava dentro do sistema continuou. Mas como volume de controle, esse volume de controle perdeu um pouquinho de massa. Por isso que esse termo aqui zero, né? Então aqui, ó, a massa do sistema não varia, mas a massa do volume de controle varia. Vamos trabalhar esse conceito para elucidar, para ficar um pouquinho mais tranquilo. Olha só, eu tenho um exemplo aqui, na verdade tem dois exemplos que a gente vai fazer hoje. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Em uma tubulação há 3 seções de passagem de água, 1, 2 e 3. Então eu tenho aqui a água aqui entre 1, a água que passa por 2 e a água que passa por 3 aqui, ó. E ele fala assim, ó, se a velocidade V1 é 5 metros por segundo, então a velocidade desse fluido, a velocidade média dele é 5 metros por segundo, e V3, a velocidade média é 12 metros por segundo, calcule a velocidade V2, que está aqui, sabendo que as áreas das seções 1, 2 e 3 são de 0,2, 0,2 e 0,15 metros quadrados, respectivamente, e que há um vazamento no qual a vazão estimada, esse vazamento aqui, no qual a vazão estimada é de 0,1 metros cúbicos por segundo, tá? Então vamos fazer. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, qual seria a melhor forma. Opa, isso aqui é de outra matéria. Vou copiar a figura primeiro para nossa luzinha aqui, depois eu copio a... Não quero saber as vantagens do sketchbook. Eu quero fazer um novo flipbook vazio. Não. Aqui. 2. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar a minha figura aqui. Ela pode ser menor. Assim. Então tá aqui a minha figura. Eu vou pegar o enunciado também. Eu vou colar esse enunciado aqui. Não precisa ser tão grande também. Vamos arrastar esse enunciado para cá.
Então a gente tem esse probleminha aqui que a gente quer resolver, certo? Ahn, como que eu vou resolver? Eu preciso definir um volume de controle aqui, ó. Deixa eu só tirar essa notificação aqui que tá me incomodando. Tchau pra você. Eu preciso definir um volume de controle aqui, né? Então só para constar aqui, a aula 27/08. Beleza. Ah, eu vou definir um volume de controle aqui, ó, que vai ter essa cara aqui, ó. Ele vai ser perpendicular a essa superfície aqui de entrada, assim. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai fazer a parte interna da tubulação. Aqui, aqui, aqui. E ele vai fazer essa voltinha aqui também. Beleza. Então, aqui, ó, essa voltinha ela tá inclusa no meu volume de controle, certo? Então, ó, eu vou redesenhar esse volume de controle agora maior aqui para a gente poder trabalhar. Então, aqui, ó, vou pegar aqui a minha retinha, uma entrada assim, aí a gente vai ter uma saída aqui assim, vertical, uma saída horizontal aqui embaixo, beleza. A gente tem o formato de tubulação mais ou menos aqui. Vai ser duro de não desenhar uma cueca aqui. Até que foi. Beleza? Ele fala aqui que esse ângulo aqui de inclinação aqui, vamos desenhar de novo que não ficou bom. Ele fala que esse ângulo aqui, ó, agora sim. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Vocês vão ver que esses 30 graus aqui, conforme a gente define o volume de controle, ele vai ficar menos importante. Então tá aqui, né? Nosso volume de controle está aqui. Passa aqui por dentro. Aqui, perpendicular à superfície, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. E eu tenho um furo aqui, ó. E o meu volume de controle, vamos fazer ele maior assim. E a minha superfície de controle, ela tá aqui também. Então ela tá contabilizando o que tá saindo por aqui, ó, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Vamos fazer devagarzinho. Eu tenho um fluido entrando aqui, ó. V1 é 5 metros por segundo. Então ele está entrando perpendicular aqui, ó. Assim. Cinco metros por segundo. Lógico que essa velocidade aqui é a velocidade média no perfil, tá? Não é a velocidade das partículas, mas a gente vai adotar essa velocidade média mesmo. Eu tenho uma velocidade aqui V3 também perpendicular. Ó. E ela vale 12 metros por segundo. Beleza. Eu tenho uma velocidade, eu tenho uma vazão de saída aqui, ó. A vazão de saída aqui é igual a 0,1 metro cúbico por segundo. Beleza? E eu vou ter aqui, ó, V2, ele está dizendo o seguinte, ó. Sabendo que as áreas das seções são tanto, tanto e tanto, respectivamente, calcule a velocidade V2. A gente não sabe se V2 está entrando ou se está saindo, né? Eu vou colocar ela como saindo aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Depois a gente vai estudar se ela está entrando ou se ela está saindo mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse desenho aqui que eu fiz.
e vou arrastá-lo aqui para baixo, assim, para ficar mais organizado. Então tá aqui. Esse é o meu volume de controle, tá tudo bonitinho aqui. E eu tenho que fazer mais algumas definições aqui, ó. Eu tenho algumas superfícies de controle que permitem a passagem de fluido, onde há passagem de fluido. E eu estou interessado em estudar apenas as superfícies de controle onde há passagem de fluido, que são essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Então eu vou chamar essa superfície aqui de S1, essa aqui de S2, essa aqui de S2 não, S4 vai ser essa aqui, essa aqui é S3 e essa aqui vai ser a S2, que é a velocidade que bate com o nome da superfície. E beleza, agora eu vou enunciar a minha equação que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar a equação da conservação da massa, porque a massa de todo e qualquer sistema deve se conservar, e esse aqui não é um sistema diferente. Então, a equação da conservação da massa diz o seguinte, ó, vou até colocar aqui, ó, equação da conservação da massa. Ela diz o seguinte, ela diz que a derivada temporal da integral no volume de controle de ρ, o que é ρ dv, e esse Vzinho a gente faz um corte aqui pra gente saber que é volume de controle, certo? Vou pegar aqui no slide só pra, ó, aqui ó, ρ dv, depois é ρ vda, tá certo? É que tem umas fórmulas depois que tem mais V's aí, a gente acaba confundindo depois de um tempo. Mas a integral na superfície de controle de ρ vda escalar igual a zero. Beleza. Isso aqui que eu vou utilizar. Beleza. Então aqui, ó. Faltou colocar as áreas aqui, né? Mas tudo bem, depois a gente coloca as áreas. Então a gente vai fazer a gente precisa fazer uma consideração aqui que não está escrito no enunciado. Porque ele fala que há 3 seções de passagem de água, nas quais em 2 se conhecem as velocidades médias de fluxo, calcule a velocidade, sabendo que as áreas são tanto, respectivamente, que há um vazamento na seção estimada e tal. Mas ele não está dizendo o seguinte, esse sistema aqui, será que ele está enchendo, será que ele está esvaziando, ou será que a quantidade de fluido dentro desse sistema aqui já é estável? Quer dizer, será que eu encontrei uma condição de regime aqui, onde essa quantidade de fluido não aumenta e nem diminui? E essa é a hipótese que eu vou fazer. Então, a minha hipótese, que eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, porque não está dita no enunciado, então eu vou colocar aqui, ó, hipótese. Eu vou colocar hipóteses aqui, ó. Sistema em regime. Beleza. O que é o sistema em regime? Sistema em regime, ele é um sistema que dentro do volume de controle, então eu não vou chamar nem de sistema, eu vou chamar de volume de controle aqui, ó. Vamos fazer assim, para ficar tecnicamente mais correto. Meu volume de controle em regime. O que é um volume de controle em regime, pessoal? É um volume de controle cuja quantidade de massa dentro desse volume de controle não varia, certo? Quer dizer, ele já chegou numa condição aqui onde ele vai ter uma quantidade de massa aqui dentro que está estável, né?
quer dizer, se eu somar todas as vazões aqui de entrada e de saída, ele não está nem enchendo nem esvaziando, ele vai permanecer sempre no mesmo nível. Isso é uma hipótese que a gente pode fazer para vários sistemas, e você vai saber fazer essa hipótese quando for adequado. Aqui a gente está falando de um elemento de tubulação. O elemento de tubulação normalmente ele trabalha cheio, né? A menos que você tenha muito pouca vazão, que não me parece ser o caso, porque 12 metros por segundo é vazão pra caramba. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai imaginar que esse volume de controle aqui está em regime. Ele está trabalhando sempre com a quantidade de fluido aqui dentro. A outra hipótese que eu vou fazer é que o fluido é incompressível. O que significa o meu fluido ser incompressível? O fluido incompressível significa que a densidade do meu fluido vai ser a mesma em qualquer porção aqui que eu estiver analisando do meu volume de controle. Eu não tenho variações nessa densidade aqui. A densidade vai ser a mesma. Então, beleza. Com essas duas hipóteses aqui, eu já consigo começar a calcular as coisas. Então, olha só. Essa primeira integral aqui, a derivada da integral de volume de ρdV. Isso aqui vai ser a derivada. A gente vai fazer isso daqui com menos passos depois, mas só para vocês entenderem. De ρdV. Olha só. Hipótese de fluido incompressível. Ρ é uma constante, então vai sair para fora. Certo? Integral de V dV. Beleza. Mas esse cara aqui também vai, o ρ vai sair para fora, né? Porque ele é constante. Só que essa integral de superfície aqui, eu tenho várias integrais que eu tenho que calcular em várias superfícies aqui, Eu tenho a superfície 1, a superfície 2, na superfície 3 e na superfície 4. Então eu vou quebrar essas integrais aqui, Eu vou fazer assim, integral na superfície 1 de V1 escalar dA1 mais integral de V2 na superfície 2 escalar dA2 mais integral na superfície 3 de V3 escalar dA3 mais integral na superfície 4 de V4 dA4 igual a zero. Jesus amado, né? Beleza. Vamos começar a resolver essa primeira integral aqui, Integral de dV no volume. Gente, quanto que vale a integral de dx? Integral de dx não vale x? Mesma coisa. Integral de volume neste volume de controle aqui vai valer o próprio volume de controle, né? O volume do volume de controle. Isso aqui é o volume V, certo? Então, aqui o que eu vou ter, Eu vou ter aqui, a derivada no tempo de ρ que multiplica o volume do volume de controle. Se eu pegar a densidade desse fluido e multiplicar pelo volume, o que eu vou ter? Eu vou ter a massa. Então, isso daqui vai ser a integral da massa do meu sistema, certo? Essa integral aqui vai dar a massa do meu sistema. E eu estou derivando essa massa em relação ao tempo. Qual que é a minha primeira hipótese? Volume de controle em regime. Beleza, se o volume de controle está em regime, a massa que está dentro do meu volume de controle está variando? Não. Qual que é a derivada de uma constante, que é uma massa que não varia? É zero. Então, esse termo aqui é zero, porque o volume de controle está em regime. Está aqui, em regime. Eu vou ter essas outras integrais aqui para calcular. Então, eu vou ter, eu vou ter o ρ aqui fora.
E aí eu vou ter o seguinte, ó. Vamos olhar para cada uma dessas integrais agora. V1 que multiplica dA1. A minha superfície 1 é essa daqui, ó. Lembra que eu falei que o elemento diferencial de área, ele sempre era perpendicular à área e sempre apontava para fora do meu volume de controle? Então, perpendicular à área e aponta para fora do volume de controle. Aqui está o meu dA1. Putz, bom, beleza. Essa área aqui desse volume de controle, essa área é constante, né? Se eu fizer essa integral aqui nesse elemento de área, eu vou ter a própria área da seção S1. A velocidade V1 também é constante, né? Então, basicamente, esse produto aqui, o que ele vai me dar? Ele vai me dar menos, por causa do produto escalar aqui, ó. Repara que o dA está para trás e o V está para frente, eles são paralelos. Então, menos tamanho da velocidade V1, que multiplica a área da seção transversal A1, que a gente tem. Aqui na seção 2, bom, na seção 2, o que eu tenho? Lembra, o meu dA é perpendicular à superfície de controle e ele aponta para fora. Então, perpendicular, aponta para fora. Esse aqui é o meu dA2. Beleza, olha só. Ele é paralelo e está no mesmo sentido do que V2. Então, essa integral desse produto escalar aqui, ó, ela vai dar quanto? Ela vai dar mais tamanho de V2 que multiplica a área A2. Tá aqui. E depois, integral 3. Tá aqui. Vamos desenhar um elemento de área A3. Então, aqui, ó, dA3. Bom, meu dA3, ele está paralelo com o meu V3 e, além de estar paralelo com o meu V3, ele está no mesmo sentido. Então, aqui, ó, eu vou ter essa integral aqui, resultando em mais tamanho de V3, que multiplica a área 3. Essa área 2 aqui não precisava de... notação de vetor, porque ela já está fora da integral, né? Voltando aqui. E aí sobrou a minha área 4. A minha área 4, aqui na minha área 4, o que eu vou ter? Deixa eu fechar essa droga aqui. Aqui, ó, eu vou ter de novo a mesma coisa. Aqui na área 4, o meu elemento diferencial de área, ele também aponta para fora aqui, certo? Então, eu vou ter um dA4 aqui. E aí, o que vai acontecer? Essa integral aqui, então, velocidade está positiva, a velocidade está para fora, elemento diferencial de área está para fora também, eles são perpendiculares, então eu vou ter mais V4, tamanho de V4, dA não, área 4. Beleza. Então aqui, ó, passando a equação a limpo, o que eu vou ter? Eu vou ter esse ρ aqui, e esse ρ multiplica menos V1 a 1. Até aqui tudo beleza, porque A1 eu tenho, né? A área 1 aqui eu tenho, e V1 eu tenho. Mais V2A2. Até aqui tudo beleza também, porque V2 é quem eu estou procurando, eu não sei quanto vale V2, e A2 é a minha área da seção transversal. Então tá tudo ok.
Aqui está a minha incógnita. Mas como eu tenho uma equação só, eu não posso não saber mais outras coisas. Mais V3A3. V3A3 também está ok, porque eu sei a velocidade V3 e eu conheço a área 3. Mais V4A4, aí ferrou. Porque eu não sei a velocidade V4 e eu também não sei a área A4, mas eu sei essa vazão aqui, ó. Eu sei qual é a vazão volumétrica que sai aqui. Será que isso aqui me ajuda? Isso aqui me ajuda totalmente, pessoal. Por que isso aqui me ajuda totalmente? Porque a minha vazão volumétrica, que a gente chama de Q, ela é justamente dada pelo produto da velocidade do fluxo que passa pela área multiplicado pela área da seção transversal. Se você analisar aqui as unidades, isso aqui vai dar velocidade em metros por segundo, que multiplica a área em metros quadrados. Isso aqui dá algo em metros cúbicos por segundo. Isso aqui é vazão, certo? Então eu tenho a velocidade da seção transversal que multiplica a área. Então, beleza. Esse produto de velocidade vezes área já é a vazão. Então, aqui na seção 4, ele não deu velocidade nem área, mas ele já deu o produto, que é o que eu preciso aqui. Então, isso daqui a gente sabe que é positivo e vai ser a minha vazão Q. Igual a zero. Bom, vou traçar uma linhazinha aqui para dividir. E vamos continuar a nossa continha. Agora ficou muito simples, né? Porque eu tenho menos ρ V1A1. O V2 é o que eu quero encontrar. Vamos copiar aqui, depois a gente manipula. Mais ρ V2A2 mais ρ V3A3 mais ρ Q igual a zero. Repara que eu posso continuar manipulando com o ρ aqui, mas eu posso dividir por ρ dos dois lados, né? E como 0 dividido por ρ vai continuar sendo zero, eu vou tirar esse ρ daqui, vou dividir dos dois lados por ρ, e agora eu quero calcular esse V2. Então, quanto que vai dar V2? Eu vou passar todo mundo para o outro lado e dividir por A2. Então, eu vou ter menos V1A1, vai passar para o outro lado, vai ficar mais V1A1. Então, eu vou ficar com... Opa! Aqui, ó. V1A1. V2A2 eu vou deixar do lado de cá. Então, vou deixar só o V2 aqui. Depois o A2 eu vou passar dividindo. V1A1 menos V3A3 menos Q dividido, agora sim, por A2. Isso aqui vai dar, vamos lá, velocidade V1, 5 metros por segundo, que multiplica a área A1, que é de 0,2 metros quadrados, menos velocidade V3, que é de 12 metros por segundo, que multiplica a área A3, que é de 0,15 metros quadrados, menos a vazão Q, que é de 0,1 metro cúbico por segundo, dividido por A2. A2 é 0,2. Então, dividido por 0,2. A minha velocidade V2 deu menos 4,5 metros por segundo. O que quer dizer menos 4,5 metros por segundo? Quer dizer que eu desenhei essa velocidade V2 saindo aqui da tubulação, porque eu não sabia para onde que ela estava, então eu imaginei que ela estava saindo. Mas como deu negativo, eu sei que essa velocidade V2 aqui, ó, ela está entrando na tubulação. V2 aqui é igual a 4,5 metros por segundo entrando na tubulação e não saindo, né? Não é esse verdinho aqui. Então a gente chega nesse resultado. Deixa eu ver aqui, tem um outro exercício que a gente não vai conseguir fazer hoje, que já está meio em cima da hora. Esse aqui a gente trabalha na próxima aula, tá bom, pessoal? A gente trabalha na aula de segunda. Mas basicamente é isso, ó.
o que a gente vai fazer, só para dar um encerramento aqui para vocês, o que a gente vai fazer, ah, exatamente, exatamente. O Lucas está dizendo aqui, é, exatamente, ó, não é apenas o Lucas que está dizendo. Ó, pela nossa análise aqui, ó, ah, não, é o Lucas sim. É que chegou duas notificações em seguida, eu não sabia de quem era primeiro. Então, ó, o Lucas está dizendo aqui. Então é como se eu tivesse duas entradas de água, ambas saindo para V3? Exatamente. Eu tenho duas entradas de água, aqui em um está entrando e aqui em dois está entrando também. Em 3 está saindo e em 4 aqui está saindo porque tem um vazamentozinho, né? Mas está saindo. Então a gente tem, no caso aqui, uma entrada de água. Poderia, dependendo dos valores, poderia ser uma saída de água, ou poderia ser que essa água aqui está parada, toda a água que está entrando aqui está saindo aqui. Poderia ser de tudo, né? No caso aqui a gente acabou tendo duas entradas de água, apesar do desenho sugerir que sairia por aqui e por aqui, acaba que aqui entra também. E a gente sempre vai ter que fazer isso, pessoal. A gente sempre vai ter Professor, que. Pode falar. só tirar uma dúvida. Eu só não entendi muito bem aonde aplica aquela a angulação de 30 graus ali. O que ele influencia? Como a gente definiu o volume de controle dessa forma aqui, ó, perpendicular à superfície de controle aqui, tá vendo? Perpendicular ao fluxo de fluido, esses 30 graus aqui não influenciam em absolutamente nada. Eu poderia ter definido um volume de controle assim, ó, né? Quer dizer, eu tenho a tubulação aqui, certo? E eu poderia, sei lá, por algum motivo qualquer, ter definido meu volume de controle assim, ó, certo? Então, o que que eu tenho? Eu teria o meu elemento diferencial de área assim, né? Aqui eu teria o meu elemento diferencial de área dA e eu teria o fluxo de fluido, agora eu vou precisar da retinha, assim, ó, no meu volume de controle. Então aqui, ó, se eu tivesse definido o volume de controle dessa forma, iam aparecer aqui, opa, ia aparecer aqui aqueles 30 graus. E esses 30 graus eles iam aparecer aqui nesse produto escalar. Como a gente definiu o volume de controle de uma maneira favorável para a gente, nem precisei usar esses 30 graus aqui, não aconteceu nada. Beleza? Show de bola, professor. Mantém assim que tá mais fácil. Beleza. Então é isso, pessoal. Então a gente sempre vai ter que fazer essas coisinhas aqui. Quer dizer, eu vou ter que colocar a minha equação, eu vou ter que colocar hipóteses, eu vou calcular algumas integrais. Vocês vão ver que a gente vai pegar a prática de ver se está em regime ou não. Já vai zerar uma integral, não zerar outra. Tem equação que tem 4, 5 integral junto, assim, já de cara. E a gente já vai saber quais que zeram e quais que não zeram. E aí nessa integral aqui da travessia da superfície de controle, a gente vai ter que analisar cada superfície isoladamente, vai ter que ver o dA, vai ter que ver para onde está a velocidade, aí a gente calcula o termo de cada superfície. Assim, se você aprende a usar essas fórmulas, é bem tranquilo de fazer esses exercícios, mas tem que aprender a usar a fórmula. Se a gente não aprende a usar, se a gente fala, putz, né, vai de qualquer jeito, nunca, aí você começa a perder o controle. Você não sabe quando que uma coisa zera, quando que não zera, quando que calcula, quando que não calcula, quando que é positivo esses termos aqui, quando que eles são negativos. Repara que essa questão de você saber se esse produto escalar é positivo ou negativo, ele vai fazer toda a diferença aqui no seu cálculo da vazão, no fim das contas. Poderia ter dado um resultado totalmente diferente aqui. Então a gente precisa levar todas essas coisas em consideração, né? Por isso que eu preciso saber esses sinais aqui todos. Repara que quando o fluido está saindo do volume de controle, a integral da positiva. E quando ele está entrando no volume de controle, a integral da negativa. E é meio contraintuitivo isso, porque a gente sempre pensa, pô, entrando positivo, saindo negativo. Mas é porque é por causa do lado da integral que a gente está, né? Do lado da equação que a gente está. Acaba que a variação da massa do sistema está do mesmo lado da soma do saldo aqui, né? Então, por isso que esse sinal está trocado. Se você jogar para lá, aí uma variação positiva na massa do sistema vai se tornar uma integral positiva. E aí faz mais sentido,
né? Porque aqui uma variação positiva na massa do sistema se torna uma integral negativa quando está do lado de cá do sinal da igualdade. Parece esquisito, mas é assim mesmo. No fim das contas é assim que funciona. Belezinha?